Eu tô gravando esses vídeos para contar a minha história, tá? Eu dei esse título porque é uma história muito bacana. Então, o título é Uma Linda História de Amor sobre a Terra. Essa é a minha história do meu amor, meu primeiro amor, de todos os tempos, que é com Deus, tá? Então, eu quero contar para vocês, e se você perguntar por que você está fazendo isso, é uma pergunta muito complicada. Primeiro, porque exige muita coragem para a gente pegar e falar sobre as nossas vidas e, na verdade, falar sobre nossas crenças de forma tão ampla e se colocar à mercê de todas as pessoas que possam criticar, te avaliar e te condenar sem mesmo saber ou sem mesmo ter a consciência completa do que você pretende ou o que você viveu para fazer isso, tá? Bom, então o que eu acredito é que gravar tudo isso, botar no YouTube e me expor dessa forma é uma coisa que vai além da coragem, é uma coisa chamada fé. E por que disso? Porque eu ia morrer. E quero contar para vocês como tudo isso aconteceu. Vamos começar do começo, quando eu nasci. Eu nasci já uma pessoa cientista nato, um engenheiro nato, gostava de mexer nas coisas, eu gostava mais de montar meus carrinhos, do que brincar com eles, tá? Entender como as coisas funcionavam, tá? E também sempre fui amoroso, família, sou canceriano, tá? E sempre procurei um grande amor, romântico, tá? Eu acho que essas são as pilastras maiores, assim, as grandes pilastras da minha vida. O que seria a minha semente inicial, tá? Bom, tudo que estão falando aqui é sobre o Maximiliano. Se alguma palavra, alguma frase ou algo aqui, ou nos demais vídeos que virão para frente, te ajudar, fiz meu trabalho, que era exatamente o que eu queria. Eu quero, antes de morrer, compartilhar um pouco de coisas boas, né, e entregar para as pessoas, ou para quem eu conheço, para quem eu não conheço, alguma palavra, alguma coisa que de repente me faça se lembrar de mim. E se essa minha presença nessa pessoa que eu nem cheguei a conhecer, ou que vou conhecer no futuro, ou na verdade já vou ter ido embora quando conhecer, fizer alguma diferença na vida dele, eu fiz o bem. Esse é o conceito. Bom, eu nasci dessa forma, fui crescendo, me tornei um nerd, fiz engenharia da computação e sempre apaixonado pelas coisas mais profundas da engenharia junto com a computação, tá? Me tornei um grande profissional nessa área e conquistei muitos amigos. E quando você trabalha 20 horas com alguém, ou você ama o cara ou você tenta matá-lo. E a gente gostava muito de todo mundo se gostava muito, né, no tempo que a gente vivia, no tempo que eu passei dividindo esse tempo todo com esses amigos, grandes mentes, grandes pessoas, grandes seres humanos, grandes homens, grandes mulheres que eu conheci no meu trabalho. Mas o que acontece é que na minha história recente eu acabei indo para o hospital. E, gente, eu nunca tive em hospitais. Assim, muito raramente eu fui para o hospital, tá? Graças a Deus, eu nunca fui uma pessoa que, que correu riscos. Mas naquele dia não foi fácil, não. Naquele dia eu entrei em cadeira de roda num hospital e a minha, a minha bronquite ou minha falta de ar era tão grande que era mais ou menos equivalente a você ter mergulhado numa piscina e estar bem fundo nela, tá? Então, eu realmente não conseguia nem falar de tanta falta de ar. E quando eu parei numa maca e tinha 4, 5 médicos em volta de mim, dentro de mim, eu falei, puxa, acho que agora a coisa está complicada. Está complicada mesmo. Tanto é que eles injetaram morfina para evitar aqueles espasmos e pânico e tudo mais, e corticoide, e me deram uma máscara de ar que empurrava ar para dentro dos meus pulmões, mas a sensação desse ar empurrando era tão agoniante, porque apesar de eu meu pulmão estar cheio de ar, eu não conseguia fazer a força de respirar, tá? Então, essa tipo de sensação é horrível, e eu não desejo a ninguém. Pelo que eu entendi, eu tinha 70% de oxigenação do sangue e com 50 eu já tinha eu morreria. Mas pelo fato de ter bronquite e ter asma a vida toda, eu não entrei em pânico. Eu já estava mais ou menos acostumado com falta de ar. E então eu estava mais perto da morte do que da vida. E se você
pode achar até estranho, você pode até achar estranho isso, mas eu vou te falar que eu queria estar ali e queria que aquilo tudo estivesse acontecendo. E você vai falar, Max, você está doido? Um pouco sim. O que acontece é que essa proximidade tão, tão próxima, tão inerente da morte, me colocava na sala VIP com Deus, meu grande amor, meu grande Pai, e eu queria conversar com Ele. Queria estar ali para conversar com Ele. E aí eu faço uma brincadeira com vocês, que é a seguinte, dei aula há muito tempo, e fazer metáforas e criar imagens, né, metafóricas, ajuda a gente a entender certos problemas e me expressar melhor. É a minha forma de expressar. Tá? O que eu posso criar de imagem para você é que eu estaria na beira de um abismo, né? Para frente, eu teria uma escuridão, um abismo de escuro, sem o que eu não consigo nem imaginar. Então, era como se fosse todo preto, que seria a minha morte. E para trás, 56 anos de vida. E para a gente tentar entender esses 56 anos de vida, eu poderia pegar, por exemplo, todos os passos que eu dei na Terra, ou todos os segundos que eu vivi até aqui. Os segundos até seriam mais fáceis, a gente consegue contar eles, contabilizar eles, tá? Mas eu não acho que essa seria a métrica mais correta para medir a minha vida. Eu acho que a métrica melhor para medir a minha vida são as batidas do meu coração. Porque o coração, ele está muito ligado com a nossa emoção. Foi naqueles momentos intensos da nossa vida que nosso coração bateu mais rápido, mais apertado, e teve uma batida que saiu daquele normal, né? Do comum, né? Então, sem querer falar do comum, vamos falar do extraordinário, do que aconteceu de maravilhoso, o que aconteceu da intensidade maior em minha vida. O amor, tá? Gente, eu realmente sou muito inteligente, eu me dediquei a isso. E se o rio fosse conhecimento, eu beberia até a última gota, até me afogar. Bom, então, se a gente pegar cada batida no meu coração e ela seja um frame de um filme que constrói minha vida, eu olhei para trás, para aqueles momentos intensos do meu coração, quando ele bateu mais forte, e vi muita coisa legal. Eu vi meus pais, eu vi meus irmãos, eu vi nossas brincadeiras na praia, eu, minha irmã, meu irmão, meu pai, os nossos amigos, aquelas coisas que são mais gostosas, o nascimento da minha sobrinha, ou os meus primos, quando eu segurei eles no colo, muita coisa assim. O meu pai contava histórias pra gente sentado na areia e a gente em volta ouvindo histórias quando a gente era ainda criança, aquele jogo de futebol, o jogo de tênis, uma partida intensa. Quando eu conheci a Georgia, quando eu conheci as pessoas que eu tiveram uma presença marcante na minha vida, tá? Então, esses frames seriam os frames mais importantes desses 56 anos. Também tinha o BMW, tinha um monte de coisas, tinha um monte de bens e coisas que eu adquiri. Mas o que essa coisa toda eu levaria para frente? Apenas e tão somente essas pessoas e o amor que eu tive por elas. Eu acho que isso ficaria. E além disso, as pessoas que eu marquei, que eu ajudei em todo esse tempo. Bom, não querendo ser egoísta, separei o frame que eu acho que é mais importante para mim, que é o frame as fotos da Olivia, minha esposa, tá? E eu não posso deixar ela. Posso morrer, adoraria ir para Deus, não me importa nem um pouco. Se Deus sabe o momento da minha morte, é Ele que decide, é decisão dele, é meu pai me criou, não contesto Ele nunca. Mas deixar a Olivia era dividir o meu amor. Pai, te amo demais, mas também amo demais a Olivia, pai. E não posso deixar ela agora, porque ela precisa de mim. Então eu falei, pai, me deixa despedir da Olivia. E, gente, eu vou até fazer mais uma brincadeira com vocês, não quero tomar tanto tempo assim, mas eu adoro contar histórias e explicar um pouco das coisas. E vamos abrir um paralelo aqui para eu te falar um pouquinho de como é que funciona uma estrela. Uma estrela, como o Sol, ela faz uma reação nuclear dentro dela e ela tem uma dialética, né? Um paradoxo. Você tem a reação nuclear que empurra toda a estrela para fora e a gravidade imensa que empurra ela para dentro, fundindo. Então a gravidade ela é tão grande no Sol que dentro dele, a 10 milhões de graus, ele funde hidrogênio em hélio. Junta dois átomos, né, dois núcleos de hidrogênio e funde em hélio.
E isso vai dar uma reação nuclear que vai empurrar tudo para fora. Mas o Sol é pequeno, é coisa criança. No começo do universo, nós tivemos estrelas realmente grandes, mas realmente grandes, tá? Nessa gravidade absurda, foram se formando de hélio para oxigênio, para carbono, e assim vai, né? Até chegar no ferro. Quando chega no ferro, a reação nuclear do ferro não é capaz de empurrar a estrela para fora. Então a gravidade, assim como Deus e o tempo, vencem sempre. Tá? Então a gravidade vai continuar puxando para dentro e vai aproximar tanto os núcleos que vai chegar a aproximar os elétrons, um elétron de um elétron, mas elétrons não gostam de ficar perto de elétrons, e a força de um elétron repelir o outro é tão grande que ele calça a gravidade. Foi isso que eu fiz, eu calcei o tempo de Deus, eu sentei. Nessa nossa metáfora, eu sentei num abismo, impedindo Deus de me empurrar para frente ou para trás. E aí, como eu gosto, o que a gente vai fazer juntos aqui muito, eu vou personalificar a Deus e vou falar por Ele, dentro de mim, tá? E eu acho que ele disse assim, não é que esse safado agora quer realmente falar comigo, né? Então, foi aí que eu pedi para ele, falei, pai, me deixa despedir da Olivia. E, gente, eu voltei. Eu tô vivo. Senão, não estaria gravando isso aqui para vocês. Então, eu não voltei para me despedir da Olivia, eu voltei para dizer bom dia para ela todos os dias. E dessa vez, eu quero construir uma empresa para ela, para que ela tenha uma sustentação para o resto da vida e seja dona de alguma coisa. Ela não seja mais empregada, nem esteja à mercê de outras pessoas, e que ela possa dar à sua vida o caminho que ela quer dar, fazer o que ela quer e ser dona de tudo, né? Do seu direito de fazer o seu dinheiro e não estar dependendo do mau humor ou das ideias de outra pessoa. Porque eu acredito nela, acredito na capacidade dela. Então essa empresa que a gente vai construir para ela, né, eu pretendo construir, vai ser um café bazar e no futuro uma grife. Mas a gente vai voltar sobre esse assunto. A questão toda é que esses vídeos aqui pretendem ajudar as pessoas e dar um pouco da marca do Max antes do Max ir embora. Porque aí eu estou trabalhando duas coisas, uma sustentação de conforto financeiro para minha família, mas também fazendo a coisa que eu mais adoro fazer, ajudar as pessoas. E se alguma palavra minha, frase ou conteúdo total te ajudou, fiz meu trabalho, porque eu quero fazer o bem, espalhar o bem. E enquanto eu estiver aqui na Terra, minha vida pertence a Deus. Porque se eu voltei, não fui eu que voltei. E aí, meu querido ou minha querida, se você me perguntar, Marcos, você acredita em Deus? Gente, eu acredito em Deus na alma. A minha crença em Deus está além do corpo. O nosso corpo é falho, ele é biológico, apesar de ser uma máquina extraordinária, com 3,5 bilhões de anos de projeto, não é perfeito, tá? Então tem muitas falhas e aí muitas vezes eu tenho dúvidas, eu tenho ansiedade, eu tenho eu tenho fome, eu tenho um monte de coisas que são reações biológicas e dos meus neurotransmissores no corpo, tenho dor, etc. Mas a minha crença em Deus vai além do meu corpo, ou seja, não há nada que se possa fazer com o meu corpo ou que aconteça comigo que me faça mudar de ideia nesse sentido. Bom, esse aqui é apenas o prólogo e o começo de vários vídeos que vão vir sobre as minhas andanças e minhas conversas com Deus, e não tem intenção nenhuma que não seja ajudar. Se você não acredita em Deus, ou se você acha que eu estou falando bobagem, não perca seu tempo aqui. Deixa para quem está querendo se deliciar, porque assim, eu tenho umas coisas engraçadas, eu tenho uma forma engraçada de contar as histórias, e tenho também uma forma romântica, e a minha ideia é apenas te entreter, e de repente, em algum momento da sua vida, você fala, puta, Max falou uma coisa aqui que é interessante, posso usar nesse momento, e nesse momento, eu tão vivi em você. Porque, mesmo que Deus não existisse, se a minha ajuda, minhas palavras, né, aqui, te ajudarem, eu fiquei. Posso ficar até além do meu tempo fazendo isso e ajudar meus irmãos na terra. Bom, eu acho que já estamos chegando a 15 minutos aqui e já ficou longe demais. Então, um grande abraço, Deus te abençoe, tenha fé, tenha força e acredite em você e no teu grande amigo chamado Deus. Um abração.